Bom dia, sexto ano. Essa semana nós vamos fazer a correção das atividades que foram passadas na semana passada, tá certo? Então vamos fazer a correção das atividades do livro, da unidade 3, né? Capítulo 8, tá? Quando fala de localização. Na página 65, nós temos uma atividade para corrigir, né? Então vamos lá? Conviver. Sistema de coordenadas na prática. Essa atividade, praticamente, vocês, eu acredito, né, que a maioria não deve ter feito, porque ela necessitava de alguns materiais que vocês não têm em casa. Não tem problema nenhum, tá? A gente vai ler a atividade, o que era para ser feito na escola, e vai dar para a gente responder a essas perguntas que embaixo estão, tá certo? Então, vamos lá. Com o auxílio do professor, em horário de aula, dirijam-se ao pátio da escola e, no chão, tracem com giz várias linhas, horizontal e verticalmente, mantendo distâncias iguais entre elas, de modo que formem um grande quadriculado. Destaquem com uma fita a parte central do quadriculado nos dois sentidos. Usando uma bússola, determinem as direções cardeais e anotem no quadriculado as posições norte, sul, leste e oeste. Insiram um número para identificar cada linha horizontal e uma letra para identificar cada linha vertical. Organizem-se em dois grupos. Os alunos do primeiro grupo devem posicionar-se sobre o traçado onde há a interseção das linhas e permanecer ali. Bem, então olha só. Essa atividade não deu para a gente realizar porque nós não estamos na escola, certo? Mas dá para a gente imaginar a atividade e responder a essas perguntas que aí embaixo estão. Então vamos lá. Comparando a atividade feita no pátio com o sistema de coordenadas geográficas, responda as questões a seguir. O que representa as linhas traçadas horizontalmente? Então, as linhas horizontais, né? São as linhas que são deitadinhas, né? O que essas linhas representariam? Representariam os paralelos, né? São os paralelos que são horizontais, né? Paralelo, linha do Equador, trópico de Capricórnio, trópico de Câncer, né? São os paralelos, tá certo? Então, elas são linhas horizontais. Letra B. E as linhas traçadas verticalmente? As linhas em pé, né? O que elas representam? Elas representam os meridianos, né? A gente percebe o meridiano de Greenwich, que ele é uma linha horizontal, vertical, né? Estou eu trocando aqui para vocês. O meridiano de Greenwich é uma linha vertical, né? Então, os meridianos, eles são verticais, né? Os paralelos, eles são horizontais, tá certo? Então, a letra B, as linhas traçadas verticalmente representam os meridianos, tá? Se a gente observar aqui, olha, neste mapa, neste planisfério, a gente vai perceber as linhas horizontais são os nós temos as linhas horizontais, né, que são chamadas de paralelos, né? E nós temos as linhas verticais, que são os meridianos, né? Então nós temos o principal paralelo, que o meu livro tá caindo aqui. Ó, o nosso principal paralelo é a linha do Equador. O nosso principal meridiano é o meridiano de Greenwich, tá? Então, as linhas horizontais são paralelos. As linhas verticais, meridianos. Beleza? Letra C. O que representa a linha em destaque no sentido horizontal? No sentido horizontal, sentido horizontal, a linha em destaque vai representar o quê? A linha do Equador, né? A linha do Equador. É o principal paralelo que nós temos, né? O que representa a linha em destaque no sentido vertical? Então, sentido vertical. A linha em destaque vai representar o meridiano de Greenwich, tá?
Então, nós temos no horizontal a linha do Equador como principal, vertical o meridiano de Greenwich como principal, tá certo? Então, respondemos a página 65. Todo mundo entendeu isso aí? Quem não estiver entendendo, pode me perguntar via WhatsApp, tá? O meu número está lá para vocês. Vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem no privado. Não precisa mandar no grupo, não. Ah, fico com vergonha de mandar pergunta no grupo. Ninguém precisa ter vergonha. Tá todo mundo no 6º ano, tá? Mas, se continuar com vergonha, manda no privado. Professor, não entendi direito o assunto que foi estudado. Você pode me explicar? Eu vou explicar. Até por mensagem no WhatsApp eu explico de novo. Tá certo? Vamos lá, então? Página 66 agora. Na página 66, a gente tem aí cartografia em foco, né? E algumas perguntas aí embaixo. Então, vamos nas perguntinhas. Com base em seus conhecimentos sobre orientação e localização geográfica, responda as questões a seguir. Que letras correspondem aos polos geográficos norte e sul, respectivamente? Então, a gente vai ver os polos norte, olhando o mapa aqui, né? Polo norte e polo sul. Quais são as letras que representam os polos norte e polo sul? Aqui estão, ó, polo norte, se fossem os pontos cardeais aqui, né? Ó, norte, sul, leste. Desculpa, é porque eu estou com o livro ao contrário, né? Ó, norte, sul, leste e oeste, né? Então, nós temos aqui os pontos cardeais. Basta a gente ver o norte e o sul, tá? Então, a gente tem aqui que letras correspondem aos polos geográficos norte e sul, respectivamente. A letra A, que representa o polo norte, e a letra G, o polo sul, né? Ó, a letra A corresponde o norte. A letra G corresponde o sul, tá? Letra B. No solstício de dezembro, 21 ou 22 de dezembro, o Sol está sobre o paralelo E. Qual é o nome desse paralelo? Então, a gente tem o paralelo E, tá? Nós já sabemos que ó, vertical são os meridianos, horizontal são os paralelos, né? O paralelo E, deixa eu me localizar, aqui. O paralelo E está aqui, né? Qual o nome que se tem essa linha que está representada pelo paralelo E, né? Que linha é essa? Essa linha seria o Trópico de Capricórnio, né? Que está ali abaixo da linha do Equador, tá? A linha do Equador é representada pela letra D, né? Bem, então o paralelo E representa o Trópico de Capricórnio. Letra C. Que paralelos indicam as regiões mais frias da Terra? Nomeie esses paralelos. As regiões mais frias da Terra são o B e o F, né? Que são o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Ó, B aqui e F aqui. Isso, né? Círculo Polar Ártico, né? Que nós temos, e o Círculo Polar Antártico, tá? São as letras B e F, os pontos mais frios da Terra. Letra D. Quando o Sol está sobre o paralelo C, tem início o inverno no hemisfério sul. Qual é o nome desse paralelo? O paralelo C, aqui. Ó. Paralelo C, né? Qual o nome deste paralelo? Né? Desta linha aqui imaginária. Como que se chama? Trópico de Câncer, tá? Então, ali está localizado o Trópico de Câncer, tá bom? Bem, respondemos, então, a página 66. Podemos passar para a próxima página. Página 69. Vamos lá? Explique o que são latitude,
e a longitude de um ponto na superfície terrestre. Então, vamos lá. Latitude é a distância de um ponto em graus em relação à linha do Equador, né? Então, ó, latitude, a distância em graus em relação à linha do Equador. A linha do Equador, qualquer ponto, nós vamos calcular a latitude, né, desses pontos, se referindo à linha do Equador, tá certo? Então, isso é a latitude, tá? É a distância de um ponto em graus em relação à linha do Equador. E longitude é a distância de um ponto em graus em relação ao meridiano de Greenwich, tá? Então, a gente tem a longitude, a medida, a distância, né, de qualquer ponto em relação ao meridiano de Greenwich. Isso é a longitude, tá? Então, latitude em relação à linha do Equador, a gente vai calcular, vai ver qual é a distância, e longitude, a distância em relação ao meridiano de Greenwich, tá certo? Então, repetindo, latitude é a distância em graus em relação à linha do Equador. E longitude é a distância de um ponto em graus em relação ao meridiano de Greenwich. Número 2. Em um atlas, consulte um mapa do Brasil e responda: quais são os paralelos principais que cortam o território brasileiro e por quais estados eles passam? Então, se vocês pegarem, né, um atlas, que é um conjunto de mapas, né, vocês vão ver lá o mapa do Brasil e saber, né, quais são os paralelos principais que cortam o nosso território. A gente vai ver que tem a linha do Equador, né? A linha do Equador, ela vai passar pelo Amapá, Pará, Roraima e Amazonas. O Trópico de Capricórnio, ele vai passar por Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, tá? Então, esses são os paralelos que cortam o território brasileiro, né? A linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, certo? Número 3. Utilize um mapa mundi político e escreva o nome de 2 países que estejam totalmente ao sul do Equador e a leste de Greenwich. Então, ó, ao sul do Equador, ó, norte, sul, leste, oeste, né? Ao sul do Equador, como a rosa os pontos cardeais aqui, ó, estão aparecendo, né? Ó, ao sul do Equador e deixa eu ver aqui que eu estou perdido. Ao sul do Equador e a leste de Greenwich. Então, Greenwich está aqui a leste de Greenwich, né? Qual é o nome dos países que estejam totalmente, né, nesta região, ao sul do Equador e a leste de Greenwich? A gente pode colocar como resposta Austrália, Moçambique, né? Moçambique é um país aí da Ásia, ou da África, desculpe, da África, né? E está ao sul da linha do Equador e a leste do meridiano de Greenwich, tá? Letra B. Ao norte do Equador e a leste de Greenwich. Então, a gente tem ao norte do Equador, ó, norte do Equador, a parte de cima, a linha do Equador é essa aqui, a norte do Equador e a leste de Greenwich, para esse lado aqui. Que país está totalmente nessa região? A gente pode colocar o Japão e a China, por exemplo, né? Os países aí da Ásia, tá? Letra C. Ao sul do Equador e a oeste de Greenwich. Então, ó, ao sul do Equador, a parte de baixo, linha do Equador, sul do Equador e a oeste de Greenwich. Então, é nessa região aqui que nós vamos ver que país seria, tá? Então, vocês podem colocar o Chile e a Argentina, por exemplo, tá? Porque tem que estar
totalmente abaixo da linha do Equador. Então, o Brasil não entra, certo? O Brasil, ele pega uma parte acima da linha do Equador, tá? Ele é cortado, né, pela linha do Equador. 3. Letra D. Ao norte do Equador e a oeste de Greenwich. A gente pode colocar Islândia e Canadá, tá? Ó, ao norte do Equador, a linha do Equador, ao norte, a parte de cima, né? E a oeste, então, ó, essa parte aqui, ó, norte e oeste, tá? Acima do Equador e a oeste de Greenwich. Por isso, a gente pode colocar aí a Islândia e o Canadá como exemplos. Número 5. Leia o trecho... número 4, desculpem. Número 4. Localize a latitude e a longitude de cada um dos pontos a seguir, determinando a coordenada geográfica. Então, a gente vai ver, né, esses vários pontos que nós temos nesse mapa aqui, tá? Nesse planisfério, né? Os vários pontos que aí estão. A, G, F, D, H, B, J, E, C, I. São os pontos, né? Então, o ponto A, ele está a 0 grau de latitude e está a 0 grau de longitude. Ó, o ponto A, ele está, né, no limite, na interseção do meridiano de Greenwich e da linha do Equador, né? Como ele está na interseção, ele tem 0 latitude e 0 longitude, tá? Letra B. 60 graus norte de latitude e 120 graus oeste de longitude, né? Letra B, então ele tem 120 graus de longitude, né? E 90 e 60 graus de latitude, tá? Ó, longitude, vocês vão ver esses números que estão aqui embaixo, para vocês calcularem a longitude. Já tem aqui. A longitude a gente vai calcular dessa forma, né? Ó, da forma vertical, nós calculamos a longitude. A latitude, nós calculamos da forma horizontal, tá certo? Bem, o ponto C. O ponto C, ele está 30 graus sul de latitude. 30 graus sul de latitude. E ele está a 90 graus leste de longitude, tá? Ó, se vocês observarem aqui, ó, o ponto C, né? Ele vem aqui em 90 graus, tá certo? De longitude. O ponto D, 60 graus norte, latitude, e 30 graus leste, longitude. O ponto E, 60 graus sul, latitude, 90 graus oeste, longitude. O ponto F, 60 graus norte, latitude, 150 graus leste, longitude. O ponto G, 30 graus norte, latitude, 90 graus leste, longitude. O ponto H, 30 graus norte, latitude, 120 graus leste, longitude. O ponto I, 60 graus sul, latitude, 120 graus leste, longitude. E o ponto J, 30 graus sul, latitude, 150 graus oeste, longitude, tá? Então, aí nós fizemos a latitude e a longitude de cada um desses pontos, né? A distância em graus do meridiano de Greenwich em relação ao meridiano de Greenwich, né? Ou em relação à linha do Equador, tá certo?
5. Leia o trecho do texto a seguir e depois faça o que se pede. Das estrelas ao GPS. Ao viajar, seja de avião ou automóvel, contando com as facilidades tecnológicas hoje disponíveis, nem lembramos o quanto já foi difícil fazer viagens e travessias. Mas fato é que o homem, para encontrar o caminho correto, ou o mais rápido, já utilizou as mais diversas estratégias e aparatos, desde as mais simples, como a observação das estrelas, às mais sofisticadas, como os GPS. O que é GPS? Então vamos lá. GPS é uma sigla da Global Position System, né? Em português, Sistema de Posicionamento Global, tá? É um sistema capaz de localizar com precisão qualquer ponto na superfície terrestre por meio das coordenadas geográficas, tá? Então isso é o GPS. Letra B. Cite situações em que o GPS é utilizado. Então, onde nós utilizamos o GPS? Nas navegações aérea, marítima, terrestre, na localização de expedições exploradoras, nas demarcações de fronteiras, no planejamento urbano e rodoviário, no monitoramento de carros, na localização de um endereço, né? Então, a gente utiliza o GPS em várias formas e de várias maneiras, tá? Letra C. Justifique o título do texto, das estrelas ao GPS. Por que que o autor deu esse título a esse texto? Das estrelas ao GPS, né? Então, vocês vão falar aí as várias coisas que vocês quiserem, mas a gente espera que vocês estejam respondendo dentro do seguinte contexto, que houve uma evolução nas formas de se orientar, né? De se localizar no espaço. O homem, antes de ter a sofisticação, né, de alguns instrumentos, o homem ele se baseava na localização das estrelas para se deslocar de um lugar para o outro. Hoje, com o avanço tecnológico, né, o homem utiliza as várias tecnologias e uma delas, né, é o GPS. Tá bom? Bem, então ficamos por aqui e até a semana que vem, que nós vamos estudar os mapas e o espaço geográfico. Tá certo? Fiquem com Deus e tenham uma boa semana.